Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar. Ainda mais, sou capelão sênior, delegado regional sudeste da ONCC, Ordem Nacional de Capelania Cristã, primeiro vice-presidente da ONCC, Ordem Nacional de Capelania Cristã, maestria em Programação Neurolinguística, trainer em Psicologia Positiva, praticante de microexpressões faciais e ainda mais, especialização em inteligência emocional e terapeuta comportamental. Tudo isso para entregar o melhor significado e conteúdo da Palavra de Deus, que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. O meu desejo aqui agora é a você que está conectado, que se sinta à vontade aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. A palavra de Deus vai fazer uma estimulação cerebral profunda. A palavra de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Você vai deixar de lado a procrastinação, a autossabotagem, hábitos destrutivos, vícios e outros sentidos. E aqui agora, permita que o Espírito Santo ative sua fé para você experimentar a verdadeira transformação. Ouça a palavra de Deus no significado. Fique de olho na veracidade dessa grande declaração. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. Muitos benefícios advirão. Por isso, o pendor, inclinação, pornema da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei nomos de Deus, nem pode estar. Romanos, capítulo 8, versículo 7. A mente posta na carne é inimiga de Deus. Toda mente carnal no mundo está inimizada contra Deus. Se trata de uma inimizade positiva. Os homens mais santos, os que estão mais livres de impurezas, sempre sentiram com mais intensidade a sua depravação. O que tem suas vestes mais brancas perceberá melhor as manchas que caem nelas. O que possui a coroa mais reluzente saberá quando perder uma pedra preciosa. O que dá mais luz ao mundo sempre será capaz de descobrir sua própria escuridão. Os ágelos dos céus cobrem os seus rostos, e os salvos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nesse mundo hostil, a sua igreja escolhida, sempre precisam cobrir seus rostos com a humildade,
quando se lembram do que foram antes de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Vou, nesse momento, chamar uma testemunha aqui e agora. Testemunha para que testifique a veracidade desse fato e que decidirá a questão. A testemunha será sua própria consciência. Consciência, te colocarei no banco das testemunhas para interrogar-te aqui e agora. Consciência, você pode ser uma testemunha fiel se quer dizer a verdade que cada pessoa aqui presente transgrediu de tal maneira contra Deus, quebrou tão continuamente suas leis, espezinhou seus estatutos, depreciou o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Consciência, diga a verdade. Quais os pecados você deveria abandonar? Por isso, o pendor, inclinação da carne é inimizade contra Deus todo o tempo. Consegue ouvir aqui agora a voz da consciência? Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. Muitos benefícios advirão. Quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para você? Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Criador dos céus e da terra. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sustenta os pilares do universo. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, com seu hálito, perfuma as flores. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, com seu lápis colore. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o autor dessa linda criação. Somos ovelhas do seu pasto. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos fez e não a nós mesmos. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é nosso legislador, o autor da lei, o nosso noivo rei. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, governa a providência. Pois é Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, quem nos guarda dia a dia. Eu quero que você se lembre disso. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, supre suas necessidades. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, mantém o ar que nosso nariz respira. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ordena o sangue que mantenha seu curso por todas nossas veias. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos mantém com vida e nos previne da morte. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está diante de nós como nosso Criador, nosso noivo rei, nosso sustento, nosso benfeitor. E eu me pergunto, por acaso não é um crime de enorme magnitude, não é alta traição contra o imperador dos céus, não é um pecado horrível que você esteja em inimizade com ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Já parou para pensar nisso? Qual é o motivo que você está inimizado com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador?
Ele é Deus e Deus de amor. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é amável com suas criaturas. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, te olha com seu amor de benevolência, pois esse mesmo dia seu sol brilhou sobre você. Considere quantas misericórdias você recebeu das mãos de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, durante todo o percurso de sua vida. Você não nasceu com um corpo disforme. Muitas vezes você se recuperou de doenças no momento que você estava no limiar da morte. O braço de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deteve tua alma do último passo de destruição. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sabe quanto tempo você está sofrendo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, conhece a dor de ser abandonado. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, conhece a dor da desesperança. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, conhece os sonhos frustrados. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, conhece a virulência do pecado que assola a sua vida. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sabe o peso da culpa que esmaga sua consciência. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem prazer na misericórdia. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o caminho para os pés perdidos. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a verdade para a mente inquieta. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a vida para os que estão mortos em delitos e pecados. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a luz para a sua escuridão. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o pão para a sua fome e água para a sua sede. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a paz para o seu tormento. No momento que os seus recursos acabam, você é forte candidato a um milagre. Semeiam de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que você se lembre disso em toda a sua jornada cristã rumo a Jerusalém celestial. Você consegue contemplar toda a bondade que Jesus Cristo estendeu diante de você. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, podia ter te enviado ao inferno, mas você está aqui ouvindo o evangelho dele, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E Jesus Cristo te rodeou de favores quando te cingiu de bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais, quando te acumulou de infinitas misericórdias. Onde quer que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é pregado, ele está presente. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o grande promotor da ordem social. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o grande recuperador de viciados e pessoas desamparadas da sociedade. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o elevador da raça humana. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o médico infalível. No momento que você olha para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador,
os vícios e os maus hábitos que você não consegue vencer serão entregues ao seu poder de limpeza. Eu quero que você se lembre disso. Creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e você vai experimentar a transformação que tanto deseja. Creia em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e você vai experimentar a primavera da excelência. Creia em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e você vai experimentar a fonte da virtude, o broto da perfeição. Consegue obedecer essa ordem de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? O fato é que, no momento que você decidiu ouvir atentamente o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, você vai voltar o seu rosto contra o pecado. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, lança seus convites para uma vida abundante, uma vida eterna. A palavra de Deus diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem iníquo os seus pensamentos e se converta ao Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, convida o homem sem nenhum mérito. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chama aqueles que estão necessitados, sedentos. Somente a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a religião dos protestantes. Consegue entender tudo isso e aqui agora se sente preparado ou preparada para entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Você sabe que a solução para a sua alma é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é a única esperança para a sua vida, para a sua alma. Só Jesus Cristo transforma em todos os níveis e sentidos que você pode pensar ou imaginar. E agora, que tal tomar uma decisão diante de Jesus Cristo para a sua vida? Venha rapidamente entregando sua vida e confessando os seus pecados a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto você tem oportunidade, enquanto você respira o ar da graça de Deus, e ainda mais enquanto o seu coração bate no seu peito, no momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Eu quero que você se lembre disso aqui e agora.